Então, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindas. Quem for assistir depois também a gravação, bem-vindos, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês. Hoje é o nosso primeiro workshop gratuito, que é Acessando o Seu Saber, né? Que é uma série de workshops gratuitos que eu vou fazer, que eu escolhi fazer em setembro, né? Por causa da campanha do Setembro Amarelo, né, que é de prevenção ao suicídio. Então eu preparei uma agenda assim super especial de conteúdos gratuitos e também de programações com valores especiais, né, que teremos terapias em grupo. Então esse é o nosso primeiro encontro dessa série, certo? Nem esperei entrar em setembro, né? Estamos no dia 28 de agosto, mas como pode melhorar, né? Isso mesmo. Vamos lá então, vou só compartilhar aqui com vocês. Na verdade não é esse, peraí. Vou fazer de uma outra forma aqui. Tá compartilhando? Tá dando pra ver? Sim, workshop, Sim. tá? Sessão, sabe? Isso. Então hoje, o que nós vamos falar, né? Acessando o seu saber. Principalmente para quem não tem ideia nenhuma do que é acessar o seu saber, né? O que é acessar a sua consciência, né? O que é isso? Então hoje, principalmente, nós vamos separar o que é mente, o que é consciência e o que é ego, tá? Então nós vamos falar sobre esses três assuntos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar em qualquer momento, tá bom? Fiquem à vontade. Ok. Então aqui nós vamos começar falando mente, consciência e ego. A mente, tudo isso faz parte de você, né? E é importante saber diferenciar para não cair nas suas próprias armadilhas, né? Principalmente armadilhas que a nossa mente cria, né? E principalmente o nosso ego. A mente, ela é racional. E qual que é o problema dela, né? Ela sempre está no passado ou no futuro, né? E o que isso implica? Geralmente ela nos traz medos, angústias, ansiedade, né? Principalmente a ansiedade. O que é a ansiedade, né? É estar sempre no futuro. Então é isso. A mente é racional, está sempre no passado ou no futuro. Se ela não está no futuro, ela está sempre lembrando de alguma coisa, né? E trazendo para você, não te permite viver um momento, né? O presente. Ela também é limitada e ela é controladora, né? Consciência. O que é a consciência? Que é o principal tema que a gente vai falar hoje. Vocês podem conhecer também como nosso eu superior, nosso ser infinito. Tem vários nomes diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, tá? O nome não é tanto importante. O importante é vocês saberem qual que é a diferença, né? Vocês saberem que vocês não são só a mente de vocês, tá? E principalmente a nossa consciência é a nossa presença. O que é a nossa presença? Estar no presente, né? Estar no aqui e no agora. Uma coisa que eu faço muito, assim, que acontece muito comigo, eu já falei até em uma live uma vez, é que, por exemplo, eu tô em algum lugar assim,
no meio da natureza, por exemplo, algum lugar que eu gosto muito e eu consigo estar ali no momento presente, sabe? Pode ser assim questões de segundos, mas é um espaço assim tão gostoso de você se conectar assim com a natureza, você fala, nossa, uau, gratidão, né? Como é legal fazer parte disso. E também, de certa forma, você se reconhecer como parte, né? Parte do todo, parte da natureza. Então, para mim, consciência também é isso. É esse momento de, assim, de conexão com o todo, com a natureza e com nós mesmos, né? Consciência é estar em conexão. Então, é principalmente isso. E o ego é o pior de todos. O ego é a anticonsciência. Eu coloquei aqui que é a raiz de quase todos os nossos problemas e conflitos. Vocês vão saber mais ao longo da apresentação aqui, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tá. Aí tem uma frase do Gary Douglas, né? O Gary Douglas é o criador, né? O co-criador do Axis. A mente é perigosa, descarte-a, né? Na verdade, você não precisa descartar a sua mente, você precisa aprender como usar ela ao seu favor, tá? Que é o que eu vou falar na sexta-feira. Nós vamos ter um outro encontro que vai ser focado em lei da atração. Então, usar a nossa mente ao nosso favor, principalmente na lei da atração, é muito importante, tá? A mente processa as informações, analisa, resolve problemas e toma decisões. Podemos compará-la a um computador que é cheio de programas instalados. O problema é que ela só é capaz de rodar os programas que foram instalados nela. Ou seja, é limitada a fazer o que ela foi programada. E o que são esses programas? As suas crenças, né? Tudo que você ouviu ao longo da vida e comprou como verdade. Tudo que você acredita e está lá no seu subconsciente. E o que isso significa? Que não importa o que você queira criar, você precisa ter um programa na sua mente, né? Que aceite isso. Não adianta você querer um relacionamento incrível, por exemplo, se você tem uma crença de que o homem não presta, né? Que é uma crença limitante. Nem querer ter prosperidade se você tem uma crença de que rico não vai para o céu, por exemplo. Por isso, é preciso reprogramar a sua mente para que ela não te sabote, porque o principal papel dela é te proteger. Então, não é que a nossa mente é ruim, né? Mas quando o principal papel dela é nos proteger. E ao fazer isso, muitas vezes ela acaba nos sabotando, né? Por quê? Por causa das nossas crenças limitantes. Por exemplo, você quer, por exemplo, ganhar mais, né? Para ganhar mais, muitas vezes você tem que ter outras fontes de renda, você precisa fazer mais movimentos. Mas aí, você viu uma pessoa, por exemplo, sei lá, em algum relacionamento seu ou da sua família, que trabalhava muito e era muito estressada, era muito nervosa. Logo, o que a sua mente captou? Que trabalho é igual estresse, que trabalho é igual nervosismo. E aí o que acontece? Você trabalha, você se permite criar dinheiro até um certo ponto. Mais do que isso, a sua mente não deixa você ir além, porque você inconscientemente você acredita que ganhar dinheiro, ter dinheiro ou trabalhar muito é uma coisa estressante que você pode até ficar doente. Então, nesse sentido, a sua mente te protege, mas ao mesmo tempo ela te sabota. Deu para entender isso? Sim? E aqui a Só uma dúvida, Isa. Pode falar.
No caso aí das crenças, né, que nem você falou, muitas das vezes, assim, pelo que eu percebo, tem muita coisa que é inconsciente. Sim. Né? Você deu uns exemplos aí que fez eu lembrar algumas coisas. Aham. Mas assim, quando a gente não tem consciência disso, essas crenças, a gente consegue de alguma forma tirar elas sem que a gente consiga identificar exatamente quais são? Pera aí, entendi. Deixa eu só pensar como que eu vou te responder. Para que a gente reprograme, né, as nossas crenças, a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Senão a gente não consegue. É o que eu vou falar agora da consciência. A gente precisa tomar consciência. Para Mas daí é possível. Sim, Mas é possível sim. ter consciência de todas essas crenças, porque tem muita coisa que a gente não tem nem noção que realmente faz sentido, né? Tipo, que nem você falou, você viu uma pessoa trabalhando muito estressada, né? Uhum. Aí você associa essas informações de que muita gente trabalhando, né? Quando você tem muito trabalho, automaticamente você vai viver dessa mesma forma. Então, você de certa forma já cortou isso, né? Então, quando você tem consciência, aí você consegue ressignificar essa informação para que possa. Isso. Principalmente através das terapias, né? É muito legal, principalmente no Theta Healing, que as pessoas vêm, elas começam a falar as coisas e assim, ela não tem ideia do porquê que as coisas não dão certo, porquê que elas não têm prosperidade, por exemplo. E aí ela começa a falar e às vezes vem umas coisas assim, sabe? Tipo assim, eu vi trabalhar muito não é bom. Eu vi alguém estressado, ou eu já me estressei em algum trabalho meu, entendeu? E esse tipo de informação que você falou no Theta Healing, uma terapia ela vai complementar a outra, é isso? Porque que nem a Camila começou falando no início a respeito do barra de Axis, né? Uhum. Que existe cursos também que é dado relacionado à barra de Axis. Uhum. Mas que nem o Theta Healing se trata de uma outra terapia. Uma é complementando a outra, ou tipo, se eu trabalhar uma, eu já consigo já ter bons resultados disso tudo. Elas são terapias diferentes. As barras, elas vão limpando. Você não precisa ter consciência das suas crenças para você limpar, tá? As barras, assim, limpa tudo e você não precisa trazer à tona. No Theta Healing a gente traz à tona, entendeu? Essa é a diferença. A gente faz um trabalho assim, a gente vai buscar qual é a crença pra gente ressignificar. Nas barras de Axis a gente ressignifica tudo através das sessões, mas você muitas vezes não descobre o que era, entendeu? A gente só percebe que a gente vai mudando. Não é mesmo, Camila? É assim? São mudanças bem perceptíveis, né? Principalmente eu percebi muito com o facelift. Uhum. Eu percebi uma mudança que eu não consigo explicar exatamente. É como se são sensações que eu não tenho mais. E eu percebi que eu fui me liberando, foi me deixando mais à vontade no meio das pessoas. Uhum. E eu comecei a me perceber melhor, estar mais consciente de mim o tempo todo, do que eu digo, do que eu estou fazendo. E aí eu consigo, como eu me sinto mais presente, eu percebo que eu consigo olhar para aquilo, né, com mais facilidade para buscar mudança. Né? Isso. Então, provavelmente, assim, quando eu fiz o facelift, recebi facelift também no curso, eu percebi, assim, bastante diferença através dessa ferramenta, né? Uhum. Então é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu marido, que eu vou usar de exemplo aqui. Ele tinha, tipo assim, uma crença de sempre cobrar mais barato pelos serviços dele, tá? Ele trabalha com orçamento, então ele consegue cobrar o valor que ele quiser. Então ele sempre cobrava mais barato do que realmente valia o serviço dele. Depois das sessões que eu fiz nele,
mudou assim o pensamento dele e é muito engraçado que você fala assim, nossa, como que é? Nem parece que é a mesma pessoa, né? Por exemplo, às vezes ele me pede opinião assim, quanto você acha que eu deveria cobrar, né, desse serviço e tal. Aí às vezes eu penso um valor e ele fala um valor maior do que eu imaginei, entendeu? E antes era sempre assim, era sempre o contrário. Eu sempre pensava um valor, ele sempre pensava um valor mais baixo. Então isso é muito engraçado, porque você vai percebendo assim. Às vezes, em nós mesmos, se a gente não está muito consciente, a gente não percebe assim de imediato as mudanças. Mas nas pessoas assim que a gente começa, que a gente convive, é muito mais perceptível. É muito engraçado também. Então é isso, amores. Agora nós vamos falar da consciência, tá? A consciência é um estado de não mente, né? Um estado de presença e de silêncio. Quando você silencia, aquieta os seus pensamentos, se conecta com o aqui e agora, com o que você é de verdade. Você não é a sua mente, né? Como eu já falei aqui. Daí que eu coloquei algumas formas, mas são só sugestões, tá? De você acessar a sua consciência. O principal é você se conectando com você mesma. Você ficando em silêncio, por exemplo, né? Alguns minutos de olhos fechados, respirando, sentindo, estando no aqui e no agora, né? Fazendo meditação, se você gostar, né? Tem gente que não gosta. Ou fazendo alguma outra terapia integrativa, ou até mesmo dança. Dança também a gente consegue se conectar, né, com a nossa consciência, assim, sair da mente. A sua consciência, ela tem muito mais sabedoria e é muito maior do que a sua mente, que ela é limitada, né, às suas experiências, ou seja, às suas programações, né, os seus programas. E a gente pode dizer também que é quem controla o funcionamento do nosso corpo, né, a nossa consciência inata. Você não precisa pensar, por exemplo, no seu metabolismo, o que está acontecendo com o seu corpo, né? Por exemplo, para fazer digestão, você não precisa pensar, né? É uma coisa que o seu corpo faz, a sua consciência faz com o seu corpo. Muitas vezes, por exemplo, a gente fica doente e a gente só vai saber que a gente está doente quando a gente tem algum sintoma, né? A gente não sabe os movimentos que está acontecendo dentro de nós. Então, a nossa consciência é quem sabe de tudo isso. Acessar a sua consciência, sair do barulho mental e fazer escolhas a partir do seu saber, né? E acessar o seu saber é sair da mente e ouvir o seu corpo, o seu eu superior, sua intuição, que é tudo a mesma coisa, sinônimos de consciência, tá? Que tem todas as respostas. Tudo bem até aqui? Sim? Tranquilo. Quando você está conectada com a sua consciência, você está conectada com a sua essência, com você mesma e com o todo, que é o que eu já tinha falado, né? Você consegue perceber os seus pensamentos. E como que a gente percebe? A gente consegue ver de fora e é muito legal isso. A gente consegue perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções e se desidentificar deles. A gente consegue reprogramar a nossa mente e escolher diferente e não ser mais uma refém da nossa mente, né? Que é o que eu falei lá no começo, que muitas vezes ela nos sabota, né? Aprender a usar a nossa mente ao nosso favor. Quando tomamos consciência de tudo isso, é o momento que podemos dizer que estamos despertando a nossa consciência ou expandindo a nossa consciência. Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar esses nomes, né? E às vezes não sabem o que é.
o que quer dizer. E o ego? O ego é o mais engraçado de todos. O ego é o contrário da consciência, tá? É quando nos deixamos levar pelas nossas emoções e sentimentos ruins e entramos em brigas e conflitos. Estar identificada com o ego é estar identificada com a mente, que muitas vezes cria coisas que nem são verdade, mas através dos nossos sentimentos a gente acredita que é, né? Então, por exemplo, começa assim, surge do nada uma coisa na sua cabeça, sei lá, de relacionamento, por exemplo, alguma coisa sobre o seu parceiro, fica ali na sua cabeça, começa a martelar uma coisa na sua cabeça, e aí você cria uma emoção através do ego, né? Por exemplo, vamos por aqui a rejeição, por exemplo. Você acha que você tá rejeitada, que ele não te dá tanta atenção suficiente. E às vezes nem é verdade isso que tá acontecendo, mas você criou na sua mente e nem é verdade. Então por isso que eu coloquei aqui, que muitas vezes ela cria coisas que nem são verdade. E aí por causa do ego, o nosso ego fica ferido e a gente acaba criando muitas vezes brigas, conflitos e tudo mais. Todas as nossas emoções e sentimentos ruins vêm do ego. É o ego que se ofende, que quer controlar tudo e comandar as pessoas e como elas têm que ser e agir. Não sei se vocês viram hoje que eu mandei lá no grupo falando sobre isso, né? Sobre permitir com que as pessoas sejam do jeito que elas são, né? Então a permissão seria o contrário aqui do ego. Seria permitir, enquanto o ego quer controlar tudo e se ofende quando as coisas não são do nosso jeito. Deu para entender aqui essa percepção? Sim? Daí que eu coloquei, né? Quando você se sente rejeitada, abandonada, não amada, vítima, humilhada, é o ego que está ferido. E isso é um sinal de que você está desconectada da sua essência, né? Ou seja, da sua consciência. Porque quando a gente está consciente, não é que a gente não sinta todas essas coisas, mas a gente consegue ver de fora. A gente consegue analisar e ver, não, isso daqui é o meu ego que está ferido, que está acontecendo isso. Então você pode escolher viver em harmonia, controlando as suas emoções. Daí eu coloquei aqui, né? Você está desconectada da sua essência. Por quê? Quando estamos passando por esse tipo de situação, isso aqui é falando sobre a lei da atração, tá? Que a gente atrai essas coisas ruins. Estamos focando mais no outro e não estamos focando em nós. Não estamos nos amando, nos conhecendo, nos valorizando. E o outro só responde ao que nós emanamos. Certo? Então, geralmente, quando a gente está assim, passando com esses sentimentos, é que a gente está vibrando isso dentro de nós e aí os outros respondem a essa vibração, respondendo, por exemplo, nos rejeitando, mas essa rejeição está dentro de nós do que a gente está emanando. Aí aqui eu falei mais um pouquinho, mais relacionado com a lei da atração também. Sendo assim, nós temos o poder de criar a nossa realidade. Se a gente vibra no amor, na gratidão, na satisfação, né, na alegria, na leveza, é mais disso que a gente vai ter na nossa vida. Se a gente vibra no medo de perder, no ciúme, né, no medo de ser abandonada, o medo de não ter dinheiro, é isso que a gente vai atrair e tornar real. Tudo que você coloca o seu foco cresce, aumenta.
Então, a forma mais eficaz de não passarmos por essas situações é focando na gente, né? No nosso autoconhecimento, despertando a nossa consciência, nosso amor próprio também, nos dando amor, carinho, sendo gratas por nós mesmas, nos amando, tendo amor próprio, confiando em nós, nas nossas escolhas e no nosso saber. Isa, Oi. quanto a essas informações que você passou agora, quando existe uma pessoa que está passando por uma situação que está vibrando cada vez mais baixo, que está entrando em quadro depressivo, essas coisas, existe alguma forma ou ferramenta que a gente consiga canalizar isso, uma energia boa para a pessoa, para ver se ela consegue mudar um pouco essa situação dela? Existe exercícios, mas principalmente ela precisa querer, entendeu? O primeiro passo, o mais importante é ela querer sair desse espaço, porque muitas vezes pra gente é confortável, entendeu? Confortável em partes, né? Porque você vê que a pessoa tá sofrendo, né? Eu tenho uma amiga que tá passando por uma situação assim, tipo, que eu já tentei N formas de falar, só que assim, eu não posso chegar numa abordagem com ela de falar, por exemplo, chegar com a informação de barra de axis, coisas assim relacionado, porque ela não ia ter essa compreensão, entendeu? Mas eu vejo que ela tá assim, nossa, você falou aí, tipo, tudo ao contrário, ela tá vibrando cada vez mais baixo, ela cria expectativa em cima dos outros, que nem você falou do ego aí, você vê que tá tudo, ela é a vítima da situação, ela que tá sofrendo e tudo mais. E eu tento falar algumas coisas positivas, não, você tem que chegar por outro lado, fazer isso, tente procurar alguma ajuda, tipo, sabe quando você tenta direcionar, mas realmente a pessoa não... Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que tem alguma coisa? Lógico, a gente ora, eu oro muito também, pela vida dela, pela vida da família dela, mas parece que a pessoa não se vê numa situação dessa de seguir, de buscar ajuda e tudo mais. Parece que não tem forças para isso. Sim. Por que eu falei que é confortável, né? Porque é confortável inconscientemente também, tá, Pri? Porque muitas vezes a gente gosta, entre aspas, de estar nessa situação de vítima, porque a gente tem ganhos secundários, tá? Não sei qual que é, né, exatamente a situação. Mas, por exemplo, tem pessoas que criam doenças porque ela tem um ganho secundário. Qual que é o ganho secundário? A família tá mais perto, ela ter mais cuidado. Por exemplo, ela era sempre rejeitada, assim, ninguém ligava, por exemplo, pra mãe, ninguém ligava pra mãe. Aí ela fica doente, os filhos todo dia estão na casa dela, entendeu? Então, inconscientemente, nós temos ganhos secundários. Por isso que, às vezes, eu falei, né, que é confortável estar assim nessas situações. Então é bem mais profundo, entendeu? Entendi. E é tudo inconsciente, não é nada consciente. Mas tá bom, obrigada. De nada. Eu queria também falar sobre esse assunto, que eu passei bastante coisa nesse estilo. E uma das coisas que eu percebi, assim, até vocês conversando, e eu lembrei, né, e eu sentia isso, e eu trabalho muito isso em mim, porque isso retorna, né, são sensações que retornam, então eu tenho que estar sempre atenta para não deixar isso me dominar novamente, né, esse sentimento, essa amargura, esse vitimismo, essa coisa toda, que a dor, ela se torna um vínculo, às vezes, com as pessoas. Sim. Então, abrir mão da dor é abrir mão do vínculo. E aí se torna bem complicado, porque a pessoa não quer abrir mão das pessoas. Exatamente. Então, ela permanece no vínculo da dor. Isso. Não é moleza, tem que ter muita coragem de falar, não,
eu abro mão da dor, eu abro mão desse vínculo que me machuca, e eu vou Sim. seguir em frente, eu vou ter força para vencer, né? Uhum. E aí buscar formas de ir se curando, né? É um processo longo, É. mas se a gente tiver pessoas para, igual você está falando, eu chego nela e eu fale de forma, às vezes eu tenho uma irmã que é consteladora, ela faz constelação sistêmica. Foi através dela que eu comecei a me tratar, porque eu já tive depressão, né? Uhum. Então, aí eu me apaixonei pelo esse ganho de consciência, e fui atrás, e fui estudando, e fui fazendo cursos, né? E então, assim, como ela me ganhava, às vezes ela falava as coisas para me acalentar. E quando a pessoa está no vitimismo, ela só quer cada vez alguém tá ali fazendo carinho na cafuné, na cabeça dela. Até que chegou uma hora que ela começou a bater doida. E a gente começou a o quê? Quando veio quebras de vínculos importantes para mim, né, aquela perda mesmo, aí a pessoa chacoalhada é muito forte. E aí nós brigamos. Quando ela brigou comigo e nós paramos até de nos falar, aí eu percebi, não, eu tô doente, eu preciso, né, buscar ajuda, porque se até com a minha irmã, que era minha amigona, eu não tô conseguindo, né, Uhum. realmente eu tô precisando de ajuda. Então, às vezes, existe um medo, né, de ferir a outra pessoa, de falar de uma forma que a gente não quer machucar ninguém. Mas, às vezes, bater a real para a E pessoa... também envolve outras crenças, né? Na parte dela lá, ela tem a religião, né, que ela frequenta, e eu conheço da religião dela, tudo, e algumas coisas, que nem eu vejo alguns vídeos, algumas coisas que eu acho que faz sentido e que não entre com uma abordagem tão profunda como toda essa consciência que tudo isso traz, né? Que nem eu mudei baseado, tipo, eu fui em uma coisa, aí ali você já conhece outra informação, outras ferramentas, e aquilo vai abrindo um leque de possibilidades para você, né? E no caso dela, como tem essa crença, eu tenho medo às vezes da abordagem dela já achar tipo que está envolvida na parte espiritual, que não se conecta com Deus, essas coisas. Indo entendeu? contra a religião, né? Que daí, tipo, foge da crença que ela tem relacionada àquilo. Uhum. Porque muitas das coisas que ela fala assim, o inimigo é sujo mesmo, ele quer me derrubar, sabe? E é uma coisa assim que eu já ouvi muito isso, e eu sei, né, que existe realmente, né, a parte negativa e tudo mais, mas que muitas vezes quem derruba somos nós mesmos. Com Porque certeza. permitimos coisas chegar até nós, né? Que nem a parte mesmo do vitimismo. Tudo acontece comigo. Porque ninguém me reconhece, porque ninguém me enxerga, ninguém... Então, tipo, tá o tempo todo vibrando na vítima. Vítima. Deus, para que Deus te oriente, né? Existem ferramentas. Busca uma ajuda terapêutica, né? Que vá te dar um caminho. Não, mas daí gasta. Porque daí eu não tenho dinheiro para isso, entendeu? Uhum. Então é coisas assim que você fala, você quer ajudar de todas as formas, mas a pessoa não se permite. Uhum. Chega a ser frustrante. O vitimismo, eu acho que assim, é uma das coisas mais desafiadoras da gente conseguir se livrar. Porque está muito relacionado com reclamação também, né? E a maioria das pessoas, quando se juntam, por exemplo, né, em conversas, assim, em encontros, dificilmente uma vai falar uma coisa mais legal, uma coisa melhor que a outra, vai contar, assim, né, tudo de bom que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente já começa falando dos problemas, não é verdade? A gente já começa reclamando, já começa falando o que está dando errado. Isso é também, né, uma parte do vitimismo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ficar atenta mesmo. Principalmente assim nas conversas que a gente tem, assim, nos nossos encontros. A gente tem que tentar levar mais coisas assim, boas, assim, pra gente não se alinhar com as pessoas
com essas pessoas que só reclamam, não tem pessoas que só vivem na reclamação? Se a gente se alinhar com elas, concordar e entrar na energia delas, é difícil sair. Entendeu? Então, pra mim, a vitimização é uma das coisas assim, mais desafiadoras da gente tomar consciência. Às vezes a gente até tem consciência, mas é tão automático que a gente às vezes continua nesse espaço de vitimismo, de vítima, né? Então aqui, dando andamento aqui. Daí aqui a gente já vai falar sobre acessar o nosso saber, né? Quando começamos a acessar o nosso saber, né, a nossa consciência, conseguimos fazer escolhas mais assertivas, a dizer sim para o que realmente queremos e a dizer não para o que não faz mais sentido pra gente, né? Uma coisa que eu demorei muito para aprender foi a aprender a falar não. Foi uma coisa muito difícil para mim. Para mim era tudo sim para as pessoas, muitas vezes passando por cima de mim, do que eu queria, né? Do meu saber, da minha intuição, do meu corpo, para agradar as outras pessoas. E quando a gente aprende a falar não, é uma coisa assim libertadora. Aqui, né? A gente para de fazer coisas por obrigação para agradar os outros e passamos a escolher o que é leve para nós. Daí aqui eu coloquei: só temos que ficar atentas na hora de fazer as escolhas para não deixar a nossa mente nos sabotar. Muitas vezes nós identificamos o que gostaríamos de fazer de verdade, sentimos a leveza no nosso corpo, mas aí entramos na mente e nos sentimos pesadas, e aí a gente acaba bloqueando. Eu já vou explicar aqui o que é esse final aqui, tá? E daqui a pouquinho para finalizar, a gente vai fazer essa técnica do leve e do pesado, para vocês conseguirem perceber. Pode ser que você se sinta muito leve e expandida quando pensa em fazer algo, né? Que é, por exemplo, assim: ai, vamos viajar para tal lugar? Na hora você já abre um sorriso no rosto, você fala, vamos, né? Você se anima. Aí você olha para sua conta bancária, daí a sua mente fala, mas como que você vai, né? Nesse ponto que a mente te sabota, né? Ela ri da sua cara, ela fala, como que você vai com essa conta bancária, com as contas que você tem para pagar, né? Então, nesse ponto que ela te sabota, por isso que tem que tomar cuidado. Para não confundir o que é leve e o que é pesado. Porque às vezes fica leve, né? Igual eu falei, nossa, vamos, né? Esse nossa, vamos, é o leve, é o que é expandido, né? Mas aí você fala assim, ai não, pera, não, mas não dá, né? Igual a Pri falou, ai, mas não tenho dinheiro pra investir em terapia, né, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Pesou, não pesou? Você não tá mais no leve, você tá no pesado. E aí, por que ficou pesado? É pesado pra você? Não é, mas é a sua mente que tá falando ali que pra você não dá, entendeu? Daí eu coloquei aqui, né? Pode ser que você se sinta muito leve e expandida quando pensa em fazer algo, mas aí começa a pensar no que pode dar errado, no que os outros vão pensar, ou no dinheiro que você não tem, e aí fica pesado, né? Cuidado para não confundir, porque às vezes é leve para você, mas fica pesado por causa da mente, porque ela cria limitações. Muitas vezes você deixa de fazer o que gostaria para não investir o seu tempo, o seu dinheiro, sendo que ao fazer esse investimento, muitas vezes é o que vai criar mais para você. Pode ser uma viagem que vai te trazer muitas ideias, por exemplo, né? Eu amo viajar, eu viajo muito, porque todas as vezes que eu viajo, eu volto com uma ideia nova. Parece que assim, eu renovo, sabe? Parece que, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas se eu fico só em casa, só que
fazendo as mesmas coisas, parece que não é o mesmo espaço. Aí eu saio em viagem, eu sempre volto com uma nova consciência, assim, sabe? E daí aqui para finalizar, né? Pode ser uma viagem que vai te trazer muitas ideias, por exemplo, aí você pode encontrar o amor da sua vida, né? Nessa viagem. Foi no meu caso. Eu eu escolhi fazer uma viagem quando eu conheci o meu marido. Eu não tinha o dinheiro, mas assim, ficou tão leve pra mim, eu fiquei tão feliz assim. Era uma excursão, né? Ia várias pessoas aqui da minha cidade. Eu fiquei tão animada na hora, eu falei, eu escolho, né? Eu vou. Como eu não sei, porque eu não tinha o dinheiro, né? Mas aí eu não entrei na minha mente, eu falei, eu vou. E aí eu segui, né, o que era leve pra mim, criei o dinheiro, né? E aí eu fui nessa viagem e conheci o meu marido. Então, muitas vezes a gente não faz coisas, né, que o nosso saber está nos falando para fazer e a gente não cria mais para nossa vida. Aí aqui para finalizar essa parte, né, quando isso ocorrer, ou seja, quando a sua mente quiser te sabotar, se faça essas perguntas. Essa primeira, eu adoro ela. Se não fosse pelo dinheiro, o que eu escolheria, né? Porque a gente consegue separar. Tipo assim, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, por exemplo, o que eu escolheria? Eu escolheria fazer ou não fazer, ir ou não ir. E aí a gente consegue acessar, né? O que é leve pra gente. Que nem eu falei, muitas vezes ficou leve, mas aí ficou pesado por causa da mente. Então faça essa pergunta. Se não fosse pelo dinheiro, o que eu escolheria? O que isso vai criar para mim daqui 1, 5 ou 10 anos? Tanto faz aqui. Os anos aqui tanto faz, tá? Mas o que é legal dessas perguntas? Que elas vão te trazer clareza. E você vai poder identificar a partir do seu corpo se vai expandir ou se vai contrair, ou seja, se vai ser leve ou se vai ser pesado, tá? Se eu pudesse escolher o que realmente amo fazer, o que eu escolheria hoje? Ou o que eu escolheria nessa situação, por exemplo? E se não tivesse certo ou errado? Se esse fosse o meu último dia de vida, por exemplo, o que eu gostaria de fazer? Um ser infinito realmente escolheria isso? O que um ser infinito faria nessa situação? Um ser infinito aqui seria o que nós somos, né? Um ser ilimitado. Ao contrário do que a nossa mente que é limitada e que ela nos bloqueia, principalmente quando o assunto é dinheiro e investimentos. Certo? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Aqui, eu acho... Pode falar. Eu recebi uma mensagem aqui, eu não sei se é o meu só, falando que ele vai terminar em menos de 15 minutos. É isso mesmo? Por causa que vai dar 1 hora. Tá. Vai ser gratuito. Tá. Apareceu aqui pra mim agora também. Obrigada, Pri, eu não tinha percebido. Mas agora a gente já tá no nosso final, a gente vai fazer a técnica do leve e do pesado. Aí a gente finaliza, tá bom? Tá bom. A técnica do leve e pesado, ela tá no Axis, né? Então a Camila provavelmente já viu ela. Mas aqui eu vou trazer pra gente ter a experiência dessa técnica e tentar identificar no nosso corpo o que é o leve e o que é o pesado, certo? Sim. Vamos lá então. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês, relaxa, sai da mente, né? Baixa as barreiras, né? O que é baixar as barreiras? Baixar os muros, as muralhas energéticas, tá? Então relaxa.
E aí eu só vou pedir para vocês irem imaginando o que eu tô falando e vocês depois vão me falar o que vocês sentiram, tá? Vocês vão... Fechem os olhos, relaxa, respira, se concentra em você mesma. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem alguma coisa que vocês têm na casa de vocês, que vocês gostem muito, que vocês gostam muito, que vocês adoram. Imagina essa coisa, pode ser um objeto, pode ser um móvel, pode ser qualquer coisa. Traz isso para sua mente e percebe qual é a sensação que você tem no seu corpo, tá? De repente você pode se perceber ficando feliz, dando um sorriso, alguma coisa talvez que você conquistou, né? E agora imagina algo que você tenha na sua casa também, que você não gosta. Pode ser que você já tenha gostado em algum momento, mas que você não gosta mais, não faz mais sentido para você. Pode ser, por exemplo, uma roupa que você gostava, mas você não gosta mais de usar. Traz isso para vocês e percebe qual é a sensação que você tem no corpo de vocês. Vocês têm uma sensação assim de leveza, de sorriso ou de contração? Algum sentimento parecido com tristeza ou desgosto? Agora imaginem uma comida que vocês gostem muito, a comida preferida de vocês. E traz ela para vocês. O que vocês sentem quando vocês lembram da comida preferida de vocês? E agora imagina uma comida que você não gosta, que você detesta. O que o seu corpo fala sobre essa comida? Agora imagina um lugar que vocês gostem muito de ir, de frequentar. Traz esse lugar para a mente de vocês e percebe o que o seu corpo fala sobre esse lugar. Tem mais espaço no seu corpo ou tem menos espaço? E agora imagina um lugar que você não gosta de frequentar. Você pode até ter gostado em algum momento, mas você não gosta mais, você detesta. E percebe o que isso traz no seu corpo. Aí pode abrir os olhos, vai voltando. E aí, como foi? Vocês conseguiram ver alguma diferença ou não? Sim. Sim? Meninas, se caso cair, eu crio um outro link e mando pra vocês pra gente finalizar, tá bom? Não sei quanto tempo tem aqui, não consigo ver. E aí, como foi? Foi muito bom, mas a única coisa também que eu fiquei pensando, que na hora que eu pensava em algo negativo, eu pensava se era... que era ruim achar negativo aquilo. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Tipo, parece que soa como ingratidão. Você se sentiu culpada. Uma culpa. Tá. Pra você, Camila, foi tudo bem? Teve alguma percepção? Sim, como são vários exemplos, né? Fica bem fácil de perceber. Meu rosto franzia bastante a minha testa, que quando era algo que eu não gosto, né? Uhum. E o que eu gosto dessa sensação, dessa vontade de sorrir, o rosto fica mais leve. Uhum. E a sensação do corpo fica mais tranquila também. Isso. Parece dar a impressão que fecha, assim, quando é algo, parece que, eu não quero contar com aquilo. Então, essa técnica é para vocês perceberem no corpo mesmo de vocês o que é leve para vocês e o que é pesado. Tudo que é leve para vocês é uma verdade para vocês, tá? E tudo que é pesado é uma mentira, certo? Então, por exemplo, o leve, por exemplo, a gente fica bonita, a gente fica com um sorriso, a gente fica com uma expressão assim de alegria. O pesado, a gente fica com uma cara esquisita, assim, fica feia mesmo, sabe?
mais perceptível, assim, pra mim, é sobre alimento. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, na hora vem uma coisa assim, sabe? Essa coisa ruim. Não é só no rosto, é no corpo também. O corpo parece que fica mais fechado, mais pesado. Quando você pensa numa coisa que você gosta muito, a sua expressão do rosto fica mais alegre e o seu corpo também ele fica mais expandido, tá? Isso é treino, tá? Quanto mais vocês treinarem, mais vocês conseguem ter a percepção, a diferença entre uma coisa e outra. E vocês podem usar essa técnica com as perguntas que eu passei, tá? Por exemplo, quando vocês forem fazer escolhas, escolher alguma coisa, né? O que isso vai criar pra mim? Percebe no seu corpo, ficou leve ou ficou pesado? Expandiu, ficou alegre ou ficou bonita ou ficou feia? Certo? Então é isso, meus amores. Esse é o Acessando o Seu Saber, né? Uma introdução à nossa consciência, o nosso despertar da consciência, de sair um pouquinho da mente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gratidão. Tem alguma pergunta? Não, as dúvidas eu fui falando no meio do caminho. Tranquilo? Não sei se tem alguma coisa. Então, não tem. Mas assim, se servir de contribuição, veio muito para mim, a hora que ela falou assim, nós aprendemos muito a disfarçar, né, a nossa, quando a gente gosta de algo, né? E aí esse aprendizado não contribui depois, no futuro, quando a gente quer, né, acessar o saber. Porque aprende a disfarçar, né? Na minha cabeça veio uma adolescente tentando disfarçar que não gosta do menino, por exemplo. Né? Exatamente. Que o rosto já fica brilhando, né? E aí, como disfarça isso? Exatamente. Isso é legal também, ver por esse ângulo. Então é isso, amores. Gratidão. Sexta-feira vai ter um outro encontro, tá? Daí eu vou passando pra vocês. Vai ser um pouquinho mais cedo, acredito que seja 6h30, para quem tiver o compromisso depois não atrapalhar, tá bom? Um beijo, meus amores, gratidão. Amei estar aqui com vocês, obrigada. Obrigada. Beijo, tchau.